Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a esta homilia dominical, hoje, 17º domingo do tempo comum. E a pergunta que fica para nós, no nosso coração, no Evangelho de hoje, é justamente essa: qual é a prioridade que nós temos colocado em nossa vida? O que temos colocado como primeiro na nossa história? Jesus continua o seu discurso em parábolas, falando para aquele povo que tinha a sua realidade muito próxima de uma realidade agrária. E assim, Jesus vai usando analogias, vai usando figuras para ensinar este povo justamente sobre o que de fato é o reino de Deus. E nós podemos destacar 3 partes deste evangelho de hoje. Na primeira parte, Jesus vai fazer a analogia sobre o tesouro, sobre a pérola preciosa. Vai falar também sobre o que acontece com o homem que encontra este tesouro e esta pérola preciosa. Estimados irmãos, era muito comum naquela época, quando a pessoa encontrava algum bem precioso em algum terreno, deixar tudo que tinha, vender aqueles bens que tinham para poder adquirir aquela terra, porque ele depositava toda a sua confiança naquilo. Então Jesus, vendo esta atitude de certas pessoas, vai falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus também é assim. O reino de Deus, quando nós o encontramos, quando nós fazemos a experiência com Jesus, e o reino é também Jesus, nós devemos depositar tudo aquilo que temos e somos em Jesus. Nós devemos deixar que tudo aquilo que nós somos seja depositado ao pé do Mestre de Nazaré. E aí, Mateus fala sobre essa alegria que existia em quem faz isso, porque quem encontra um tesouro fica muito feliz. Imagine todos nós, se nós encontrássemos um tesouro muito valioso, nós também ficaríamos felizes. Assim também é aquele que encontra o reino de Deus, aquele que encontra verdadeiramente o caminho, o amor, também fica muito feliz. E Mateus escreve o seu evangelho para uma comunidade que estava desmotivada, morna, e ele quer restaurar nas palavras de Jesus esta comunidade, quer restaurar no coração daquele povo novamente o amor que eles tinham perdido, o amor que talvez eles tinham esquecido, o amor que é, o entusiasmo que é encontrar o reino de Deus. E aí nós temos a segunda parte do evangelho, que Jesus compara o reino de Deus com uma pesca. E aí nós lembramos de semana passada, quando Jesus falava do joio e do trigo, quando ele compara o reino de Deus com a pesca e ele fala que só depois vai acontecer a separação, ele está usando da mesma teologia que ele usou do joio e do trigo. Ele fala da paciência de Deus, de deixar a pessoa desenvolver, de deixar a pessoa crescer, de deixar a pessoa converter o seu coração. Deus não é um Deus que age no prematuro, que age no impulso. Ele acredita na conversão, acredita que a pessoa pode mudar e acredita também que a pessoa pode sim alcançar a eternidade, desde que ela tenha no seu coração este bom propósito. E assim ele usa esta analogia do peixe para dizer que não vai ser uma pesca da noite para o dia, que Deus vai escolher os peixes bons, mas somente no fim da pesca, ou seja, ele vai dar o tempo para que a pessoa se converta. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e ganhe a vida eterna. E aí na terceira parte nós temos também ele falando sobre os mestres da lei. Nós bem sabemos que muitos mestres da lei não aceitavam a proposta de Jesus. Porém, e isso Jesus vai falar hoje, aqueles que aceitavam é como as pessoas que tiram tesouros de coisas velhas e de coisas novas. Aqui, queridos irmãos, não queremos falar de coisas velhas só no sentido de passado, no sentido pejorativo, mas no sentido de aquilo que é duradouro, naquilo que é ancestral, naquilo que é, por assim dizer, permanente. E ele faz essa analogia e coloca o Antigo Testamento. Os fariseus e os mestres da lei conheciam muito bem
o Antigo Testamento. Eles tiravam tesouros do Antigo Testamento. E se eles aceitassem Jesus, eles também tirariam muitos tesouros do Novo Testamento, que é o próprio Cristo. Que possamos nós, queridos irmãos e irmãs, também sentir essa alegria e encontrar este grande tesouro que é Cristo e o seu reino em nossas vidas. Quando encontrarmos, que nós possamos deixar tudo para abraçar o tudo. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando e que Ele seja para você um grande tesouro, uma grande joia preciosa em todos os momentos de sua vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.